Bom, para fazer uma análise desse momento político que a gente está vivendo, que o Brasil está vivendo, e dessas manifestações e dos impactos disso na nossa vida, a gente recebe aqui a Esther Solano. Ela é doutora em Ciências Sociais e professora de Relações Internacionais da Unifesp. Esther, boa tarde. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde a todos. Qual é o balanço que dá para fazer? O que você sentiu nesses últimos dias, desde que começou a fala dos deputados no plenário até a aprovação da abertura do processo ontem? Olha, eu acho que o balanço é bastante negativo, porque tirando um pouco já essa questão da legitimidade do processo, né, que é muito questionável, o que nós vimos ontem no plenário com os discursos dos deputados foi de fato algo bastante dramático, né? Os deputados, quase todos mobilizaram falas em torno à família, Deus, pátria. Então aí você vê conceitos muito conservadores, muito vazios também, que nada tinha a ver com o próprio processo das pedaladas, o crime de responsabilidade fiscal. Então, no fundo, você vê um pouco um jogo, né? É um jogo que afronta muito a qualidade da democracia e que para mim enfraquece muito o funcionamento que deveria ser o funcionamento do regime democrático cotidiano. Bom, a Raquel Setz, na reportagem ali no Vale do Anhangabaú, entrevistou um professor que diz exatamente isso. Como é que eu vou explicar para os meus alunos o que é democracia? Fica difícil, né? Fica muito difícil, porque no fundo o que você vê, eu acho que tem uma distorção e uma divergência muito grande entre os manifestantes, por um lado, que eu acho que muitos deles, de fato, têm uma ansiedade legítima em acabar com a corrupção, em melhorar o país, e as negociatas dos parlamentares pelo outro lado, né? Esses últimos meses nós vemos um clima de negociação em Brasília intensíssimo, basicamente, quem dá mais por meu voto? Onde ficou muito claro isso, e para mim, talvez o elemento mais constrangedor é ver o Eduardo Cunha presidindo todo o processo. Isso aí tira qualquer legitimidade do processo. E daqui para frente, qual é a sua expectativa? Porque o processo ele pode se alongar, ele pode inclusive coincidir com o processo de escolha dos candidatos nas eleições municipais. Como é que uma coisa vai funcionar junto com a outra? Bom, agora o próximo passo está na mão do Renan Calheiros, do presidente do Senado. Ele sinalizou já algumas posturas um pouco confusas. Primeiro ele falou que não tinha pressa por passar o impeachment, agora parece que sim, que nas próximas semanas. A perspectiva é que também não demore muito para passar no Senado, e no Senado só precisa de maioria simples, então tudo indica que no Senado vai passar de fato. A última alternativa, que era o STF, que era um pouco, enfim, a última cartada do governo, também sinalizou que não vai se intrometer no processo e que por enquanto vai deixar que tudo passe nas duas câmaras. Então, tudo indica que o processo finalizará daqui a algum tempo, um mês, talvez 2 meses, mas o impeachment provavelmente já está colocado sobre a mesa. E o que isso vai significar para o processo municipal, das eleições municipais? Eu acho que qual é a relação das duas situações? Eu acho que vai ter um impacto bastante grande, porque se nas eleições municipais já tinha previsto faz mais ou menos um ano que o PT ia perder muitas das prefeituras, agora com tudo isto que supõe já um enfraquecimento absoluto do PT, óbvio que o partido vai perder muito mais. Então, eu acho que talvez o balanço municipal seja uma contaminação muito grande da esfera federal à esfera das municipais. Eu acho que o PT vai perder uma boa parte dos municípios, sem dúvida. Agora, Esther, como é que nós, eleitores, devemos entender esse momento e o que a gente deve cobrar no que diz respeito a uma efetiva reforma política? Que a gente fala, mas de fato a gente vê avançar muito pouco, né? O que de fato deveria acontecer a partir de tudo isso que a gente está vivenciando? Eu acho que o eleitor tem que se comportar de uma forma muito exigente agora e honesta também. O eleitor deve assumir esse papel democrático, pensar, bom, nós estamos de fato lutando contra a corrupção, que é perfeitamente legítimo, vamos lutar com todas as nossas forças, mas vamos lutar contra todo esse sistema que está corrompido por dentro. É o Temer, é o Cunha, é o Aécio, são muitos outros representantes envolvidos. Vamos adiante uma luta legítima e vamos com todas as forças também a propor uma reforma profunda política, porque, Márcia, sem reforma política não vai mudar nada. Se nós, de fato, não reformarmos o sistema como um todo, a estrutura do sistema parlamentário, do parlamento, do Senado, tudo do presidencialismo, nada vai mudar. Então, enfim, estamos começando agora um processo que tem que ser muito mais profundo. Acho que falta um pouco, talvez, mais cidadania por parte de cada um de nós. E por parte do político, porque eles legislam em causa própria. É muito difícil convencê-los a mexer numa situação que para eles é extremamente favorável. Como é que a população consegue fazer isso? Sem dúvida. Acho que a única alternativa é mais pressão, ocupar as ruas ainda mais e participar de fato mais efetivamente, não só nas passeatas, nos protestos, mas nos instrumentos que nós temos de participação direta democrática, né? Enfim, propostas assembleárias, propostas de conselhos cidadãos,
porque a divergência, o abismo que nós temos entre a classe política e a cidadania é enorme. O que você vê no Congresso é basicamente um conjunto de deputados que está lutando por projetos personalistas de poder, muito personalistas, e que nada tem a ver com os projetos de nação que deveria estar colocados sobre a mesa. Aliás, ficou muito evidente ontem na fala deles, né? Porque foi pelo pai, pela mãe, um esqueceu de agradecer e de mandar beijo pro filho. A neta, voltou né? Então, pro microfone. Muito medíocre, para dizer, né? meu Deus Muito do céu, medíocre. meio vergonha alheia, né? Tudo. E o que falta, me parece muito claro, o que faltou realmente é um projeto de Estado, um projeto do Brasil, um projeto de nação, que é o que deveria juntamente juntar todo mundo. E isso o cidadão tem que exigir, mas tem que exigir de uma forma muito contundente. Agora, você acha que a reforma política, vamos voltar a falar sobre ela, ela basicamente teria que mudar o quê? Principalmente a questão de financiamento, de dinheiro atrás desses políticos? Fundamental. Acho que nós já tivemos uma vitória no STF, né, com aquela proibição do financiamento empresarial. O que nós temos que cobrar agora é, de fato, uma fiscalização efetiva, porque senão o Caixa 2 vai rolar solto. Então, acho que uma fiscalização do Caixa 2 é fundamental. E depois questões como o presidencialismo de coalição, porque essas coalições são insuportáveis, não são insustentáveis, é uma negociata contínua, né? O fato de nós termos uma pulverização partidária tão grande, 28 partidos, 32 na próxima legislatura, isso também é totalmente descabido, né? Então, acho que o financiamento, o sistema representativo, o número de partidos, o sistema presidencialista de coalição são propostas fundamentais que têm que ser reformadas. E poderia surgir uma ideia de uma constituinte, de uma nova constituinte, para pensar nisso, ou não? Poderia surgir. Agora, eu, pessoalmente, tenho um pouco de receio dessa nova constituinte. Por quê? Porque o Congresso atual, ficou muito claro de novo ontem, gente, é um Congresso extremamente conservador, extremamente fraco em argumentos políticos, é um Congresso muito punitivo também. Você vê que é um Congresso, eu diria até muito infantilizado politicamente. Então, minha preocupação é que, se abrindo uma constituinte, pode ser que nós tenhamos uma conclusão pior, inclusive, do que nós temos hoje, porque a qualidade dos representantes políticos é muito baixa, o nível é muito baixo. Então, eu me pergunto, será que eles estão preparados para afrontar um processo tão crítico e tão sério como uma constituinte? Tenho minhas dúvidas. E aí, o que deveria acontecer, então? Como que deveria ser encaminhada essa reforma? Acho que o primeiro passo, me parece, um debate social intenso sobre isso. Então, acho que nós temos que levar... Quer dizer, o povo que está na rua deve continuar na rua. Deve continuar na rua, Por um lado e para o outro. Se o objetivo é brigar pautando... contra a corrupção, os dois lados têm que exigir a queda, o fim da corrupção. O fim da corrupção e pautando a reforma política, e pautando, de fato, a saída de personagens tão sinistros como Cunha, por exemplo, porque a situação dele é insustentável como presidente da Casa, né? Então, acho que a população tem que pautar a reforma política de uma forma muito séria, muito contundente, levar esse debate para o Congresso, ver qual é a forma mais apropriada e, evidentemente, uma coisa muito clara, Márcia, em 2018, ser muito responsável com o voto que cada cidadão coloca no deputado. Porque ontem o que ficou escancarado e muito evidente é que a qualidade dos nossos representantes é péssima. Então, repensar muito bem o nosso voto e repensar muito bem que tipo de representante nós queremos lá. E você está estudando isso, né? Você Sim. vai aproveitar esse momento de ontem. Estamos. E o que você já pode adiantar para a gente? Eu acho que a conclusão talvez mais clara dos nossos estudos é justamente o que nós falávamos do empobrecimento do debate. Quando você vê como que as pessoas se comportam, tanto na rua como na rede social, o que você vê são argumentos muito pobres, né? Normalmente desqualificando a outra agressivos, parte, muito né? agressivo, muito essa dialética do inimigo. O Brasil é enfrentado um contra o outro, muito bélico, inclusive, né? Muito raivoso. E o que você não encontra é realmente uma postura programática, de projeto, né? Alternativas de ideias, de programas para o país. Talvez seja mais preocupante, né? Que está tudo sendo levado a cabo de uma forma muito empobrecida e nós carecemos realmente de partidos, de grupos políticos, de grupos cidadãos que tenham um debate, que coloquem um debate sério sobre a mesa. Para a gente fechar, Esther, já tem gente dizendo que, dando tudo confirmado como a oposição quer, a Lava Jato termina e a gente vai ter aí o Temer e o Cunha como os dois homens mais importantes do país. Qual é a sua avaliação para isso? Tragédia, não tem outra palavra. Mas você acha que isso pode acontecer? Eu acho que, infelizmente, pode acontecer, o que para mim seria, sem dúvida nenhuma, um drama nacional. Eu acho que pode acontecer, nós corremos o risco disso acontecer. Agora, eu acho que o governo Temer vai ter muitas dificuldades também. O Temer tem pouquíssima legitimidade nas ruas, nós vimos isso na reportagem. Ele se enfrenta a um momento também muito tenso na política, ele vai ter que levar reformas econômicas muito antipopulares.
Então, não me parece que o governo Temer seja também uma alternativa de tranquilidade social, como a Bolsa, parece que a Bolsa está subindo, o dólar está descendo, parece que tudo acalmou com o governo Temer. Acho que ele vai enfrentar gravíssimos problemas, também uma grande falta de legitimidade. E o Cunha, nem se fala, né? A falta de Real, legitimidade, né? que ele tem, absolutamente real. Para a gente fechar, para o telespectador que está em casa, qual é a sua palavra final? O que você diz para a gente, eleitor? Qual é a dica que fica? Olha, eu acho que por muito que nós tenhamos um ambiente hoje talvez um pouco triste por tudo que nós vivenciamos ontem, as falas dos deputados foram, que nós falamos, vergonha alheia, né? Mas eu acho que o que toca agora é cada um de nós tomar a sua responsabilidade como cidadão, pegar um pouco as rédeas, então nós se empoderar como eleitores de fato e exigir cada vez mais, exigir de fato uma reforma política, exigir o fim da corrupção e não abandonar essa luta, porque se a gente abandona a luta, o Congresso, infelizmente, já demonstrou que... E que Congresso, né? E que Congresso, que não quer. Então, é com nós, agora é com nós. Esther, muito obrigada por dividir com a gente seu conteúdo, seu conhecimento, suas informações. Eu vou ficar curiosa aí para esperar o final da sua pesquisa sobre essa qualidade dos nossos parlamentares. Você já está convidada a voltar. Combinado. Até uma próxima oportunidade. Muito Boa obrigada. semana para você. Igualmente.